Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Na segunda-feira, nós teremos o jogo do Vascão diante do Bahia. O jogo será em São Janu. Jogo na segunda-feira às 8 horas. Vasco que vem de um bom início de brasileiro, venceu o Atlético Mineiro fora de casa, empatou com o Palmeiras em casa. E a pergunta, Cássio Ângelo, é muito simples. O céu é o limite pro Vasco nesse Campeonato Brasileiro? Até onde o Vasco poderá chegar, visto que essa questão física pode fazer um grande diferencial para a temporada do Vasco, que começou muito bem aí o Campeonato Brasileiro numa sequência que é bem difícil, né? O céu é o limite para essa equipe do Vasco. Aí a 77 compra o céu e a gente joga lá e no Maracanã também. É ousado esse menino, né? Eu acho que a questão é simples. O Maurício Barbieri está aproveitando bastante esse começo de temporada, já que o planejamento foi bem feito, e se retirar dessas Copas falidas aí que a CBF organiza, e a FERJ, que é o Campeonato Carioca, que nem paga premiação, e a Copa do Brasil, que paga pouco e não vale a pena. Não, beleza, você podia falar e tal que não quer ganhar o campeonato, mas o paga pouco, aí você forçou, né, velho? Não, pode ser muito para alguns times endividados aí, como o Atlético Mineiro, que deve 2 bilhões, né? Mas para o Vasco é melhor jogar o Campeonato Brasileiro, expor a marca numa competição de verdade. Algumas questões do jogo do Palmeiras que confesso para vocês que eu não assisti, eu não consegui assistir por um todo, visto a questão de energia aqui, até me deixou-nos na mão, já que eu não consegui participar da live. Agradeço a Amazonas Energia, que sempre no dia 5 deixa a conta aqui, mas energia que é bom é claudicante. 24 horas com você, né? Às vezes acho que a gente briga e não fica 24 horas, fica umas 18, 16. Tudo bem. Mas eu acho que o Vasco está aproveitando bastante essa questão física. Faz um jogo de bastante intensidade no primeiro tempo. Visto algumas falhas individuais que eu acho que poderiam ser simplesmente corrigidas se trocasse, tirasse o Rodrigo da primeira volância e botasse o Capasso para jogar ali como terceiro zagueiro. O Vasco tomou aí um gol até do Arthur de bola aérea. Já que joga com um lateral, que é o Léo, na defesa, e joga com o Robson, que é um zagueiro que é baixo também. Robson, que quando também começou a carreira, começou de volante. Então são dois zagueiros que não são zagueiros de origem, são dois volantes. Isso é bom na saída de bola, claro, é excelente para a equipe do Maurício Barbieri, do jeito que ele gosta de jogar, mas quando a bola vem pelo alto, às vezes acaba tornando um Deus nos acuda ali, toda bola cruzada à área. E isso ia potencializar o que o Vasco tem de melhor, que é as duas laterais, que é o Piton e o Puma Rodrigues, que começaram muito bem esse Campeonato Brasileiro. Acho que agora a sequência do Vasco, como eu falei no começo, logisticamente era boa, porque tem o Palmeiras em casa, o Bahia em casa e o Fluminense, embora o mando seja do Fluminense, mas o jogo vai ser no Rio de Janeiro, não vai ter viagem. Então o Vasco tem que aproveitar esses primeiros 12 pontos e fazer o máximo possível. Acho que o empate contra o Palmeiras poderia ter sido melhor aproveitado. Acho que o Vasco tinha condições de ter saído com os 3 pontos, mas, como dizem os ingleses, let's bygones be bygones. Águas paradas não movem moinhos. Então agora é olhar para frente e projetar o jogo contra o Bahia, que já perdeu as 2 no Campeonato Brasileiro, o seu Estevão Barros. Sim, Bahia que vem de 2 derrotas na estreia contra o Bragantino em Bragança Paulista, e na segunda rodada diante do Botafogo, jogo em Salvador. Bahia que começou o Campeonato Brasileiro mal, vai tentar a recuperação diante do Vasco. E o Cássio citou o jogo contra o Palmeiras, Adiel. Um dado interessante, você que é muito fã do trabalho do Barbieri, né, da pessoa do Barbieri, do treinador Maurício Barbieri, sempre acompanhando, fazendo
grandes elogios. Ser humano, Maurício. Exato, fazendo grandes elogios aqui, a maneira com que ele monta suas equipes, com que ele instrui os jogadores, com que ele pensa o jogo, né? Enfim, a gente já viu aqui inúmeras vezes você citar ele em programas, mesmo que não seja jogo do Vasco, você dá um jeito de encaixar aqui algum comentário sobre ele. É interessante essa sua admiração. Um dado interessante é que o Vasco, dos 4 gols feitos, 3 foram por cruzamento, jogadas de bola aérea. Estão usando muito o Pedro Raul nessas jogadas, né? No jogo contra o Palmeiras, inclusive os 2 gols nasceram de cruzamentos. O primeiro, cabeçada do Pedro Raul, e no segundo, no rebote, o Gabriel Peck fez. O Vasco usando muito essa jogada de bola aérea e se fechando, né? Isso às vezes pode custar um pouco caro, porque contra o Palmeiras se fechou demais. Né? Recua, espera ali. Né, não acho que é uma questão que o Barbieri precisa começar a rever também, de dar uma segurada na hora de retrancar um pouco, não abrir mão tanto do ataque. Com certeza, Estevão, e muito obrigado pela menção ao Maurício Barbieri, que é um grande treinador de futebol. Só um detalhe, talvez ele não consiga fazer isso, né? Ele não consegue fazer o Vasco ter essa atitude. E aí eu já não vou entrar nesse mérito, mas é um pouco disso. Contra o Atlético Mineiro, ele tinha condições de fazer mais gols. Não fez, esperou o Atlético Mineiro. A gente já discutiu que contra o Atlético Mineiro essa estratégia funciona quando está ganhando, porque o Atlético não sabe fazer gol, não sabe virar jogo, não sabe... Passou um perrengue contra o Brasil de Pelotas e empatou. Tem um bom tempo que não vence. Agora, contra o Palmeiras... o Palmeiras abriu mão do jogo em 45 minutos, tá? Vou dizer que o Palmeiras rodava a bola, o Arthur estava perdidinho dentro de campo, e o Vasco também poderia ter feito mais do que 2 gols, poderia ter terminado ali o primeiro tempo pelo menos 3-0. Não fez, tomou um gol de bola aérea, e aí eu vou concordar com o Cássio. Se você tem um ex-lateral como o zagueiro, que tem uma boa saída de bola, mas tem problema na bola aérea, e você tem o Robson Bambu, que não é tão alto assim, tendo o Capasso no banco, eu acho que foi um erro de montagem de observação. Já dava para se analisar que o Palmeiras ia cruzar a bola na área. Então, você, como leitura de jogo, poderia ter colocado o Capasso como titular, poderia ter evitado com o primeiro gol, que eu acho que o primeiro gol botou o Palmeiras de volta ao jogo. A gente comentava aqui, Estevão, que o Palmeiras entrou no jogo depois do primeiro gol, aos 40, quase 50 minutos do primeiro tempo. E aí no segundo tempo parece que o Vasco entrou, só tinha um lado do campo, que era o lado da defesa. Botar o Pedro Raul para puxar velocidade, ele, que a beleza pesa pra caramba para ele correr, é difícil. E aí ele não colocar o Orelhano. Do Rodrigo, né? Exatamente. E ele não colocar o Orelhano, que pra mim eu acho que é um jogador que não pode ser reserva no time do Vasco. Tem velocidade, tem toque de bola e tem visão de jogo. Tudo bem, o Alex Teixeira tá fazendo uma boa, mas ele pode colocar o Orelhano ali no segundo tempo, desde o começo, para puxar contra-ataque. Gabriel Peck acabou o gás, fez um excelente primeiro tempo, o segundo tempo ele sumiu. Eu acho que o Vasco, como um todo, tem problema de atitude. Joga bem, faz os gols, consegue, e aí parece que já ganhou, parece que ele não vai mais levar gol, confia demais na defesa, e a gente já falou aqui, o Vasco tem uma falha de defesa protocolar todo o jogo. Qual será essa contra o Bahia? Será que essa pode decidir a partida? Então tem que tomar cuidado com isso. Um grande time começa com uma grande defesa. Não pode esperar só do Léo Jardim milagres. Não é sempre que ele vai estar fazendo uma grande partida. Contra o Palmeiras, eu acho que não foi 3-2 por causa dele. Entendeu? Teve um lance ali no primeiro tempo, no segundo tempo, que o Dudu teve a chance de colocar, bateu bem, e ele foi ali no canto esquerdo, defesa. Se ele solta aquela bola... Eu acho que era o próprio Flaco Lopes que ia fazer o gol, e aí o Palmeiras virava e a gente estaria falando de outra forma aqui do jogo do Vasco. Então acho que não pode confiar só num grande goleiro, e principalmente tem que tomar cuidado com a defesa. Se você tem um zagueiro chamado Capasso, alto e bom de bola, por que ele é reserva? Aí eu pergunto pro Cássio, por que, Cássio, ele é reserva? Estilo de jogo do Maurício Barbieri, o Capasso não é tão bom quanto o Léo e quanto o Robson para sair jogando. Mas a função do zagueiro é defender primeiro, pô. Antes de sair jogando bola, eu acho que a função do zagueiro é saber se defender. Se você quer um jogador para saída de bola, pô, faz que nem o Guardiola, tira todos e bota 2 volantes ali. Acho que tá confiando demais que não vai tomar contra-ataque. Porque se você coloca zagueiro que tenha boa saída de bola e uma marcação mais ou menos, você não deveria recuar demais o time como ele fez contra o Palmeiras. Entendeu? Eu acho. Quer defender a honra de Barbieri, cara?
Não, acho que o trabalho do Barbieri fala por si só, né? Acho que dois jogos, um empate e uma vitória, tá bom, tá legal. Bom, mas tem alguma mudança na equipe para esse fim de semana? Ou o Vasco vai ser a mesma? Que tem de atualizações sobre o Cruz Maltino aí para essa partida contra o Bahia? O Vasco deve ser a mesma equipe, embora tenha o Orediano tenha treinado entre os titulares, mas eu acho que ele não vai. Era mais mesmo para dar orientação tática ao Orediano, porque o Gabriel Peck vem muito bem. Minha modesta opinião, eu tiraria o jovem menino Rodrigo para esse jogo e colocaria o Figueiredo. Acho que voltaria com o esquema que era do ano passado, porque acho que não vai se fazer tão necessário o Rodrigo nessa partida. Eu não vejo o Bahia propondo o jogo para cima do Vasco, já que não propôs nem contra o Botafogo jogando em casa, não deve propor jogando fora de casa. Era uma alternativa, mas eu acho que pelo estilo de trabalho do Barbieri, manter a equipe, querer dar ritmo de jogo, eu acho que ele vai entrar com os mesmos 11. Novidades que tem do Vasco são extracampos apenas. O Cuejá essa semana voltou a ser especulado no Vasco. Parece que ele não vai ficar lá no Al Hilal. E o jovem garoto lá do Corinthians, Adson, foi oferecido também ao Vasco. Mas essa eu acho que não passa de uma cavada de empresário, porque na mesma semana ele teve uma reunião com a diretoria lá do Corinthians pedindo mais minutagem para o seu atleta. O empresário está no papel dele de querer exigir mais para o seu atleta e estão fazendo aí, todos estão fazendo o seu trabalho, né? Mas não vejo o Vasco fazendo esse investimento no Adson, embora seja um jogador do perfil da 777, jogador de 22 anos, que promissor ainda, mas não vejo o Vasco fazendo esse investimento ainda essa temporada. Outra questão que o jogo do Vasco e Santos no dia 14 de junho deve ser no Maracanã, seu Estevão Barros. Ok, então essas são as informações do Vasco. Cara, o Bahia em São Januário na segunda-feira. A gente vai fazer esse jogo a partir das 19h30. A bola rola às 8 horas. É um jogo interessante de se assistir. O quê? Esse jogo poderia ser à tarde, feriado. Podia, né? Os caras podiam ter. Mas aí a Sport TV que manda no campeonato. Então, complicado. Quando a gente mandar no campeonato, a gente vai dar essa sugestão pra eles. O jogo a gente vai pensar primeiro no o meu horário de trabalho, né? A primeira coisa que a gente vai tirar é o jogo do meu horário de trabalho. Exatamente. Bom, mas é isso. A rodada do Brasileiro, a gente falou aqui palpites de 4 pro jogo jogos. Do Vasco? Palpites pro jogo do Vasco. Bem lembrado, Diego. Pode começar, Cássio. Pode estar atento no programa hoje. 3-0, 2 de Pedro Raul e um dele, jovem garoto Andrei. Andrei que foi mal no... Se fosse só no último domingo, a gente dava um jeito, né? Ele tá poupando o futebol dele pros jogos importantes. Porra, se Vasco e Palmeiras não é importante, né? Exatamente, porra. Seu palpite, Diego. 1-0 Bahia. Opa! Aí ganha sozinho, caralho. Eu vou de 2-0 Vasco. Aliás, 2-1, porque o Vasco tem que ter a falha ocasional da defesa. Eu vou de 2-1 Vasco.